Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Hoje, 15 de julho de 2020, estamos mais uma vez reunidos, né? Mesmo que de forma virtual, mas estamos aí juntos para mais uma aula de língua portuguesa, tá? Então, se sintam muito bem, espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, tá? E vamos lá embarcar para mais um momento de aprendizado, né? Lembrando que sexta-feira vocês têm um trabalho para me enviar, então vou iniciar a aula cobrando, porque realmente eu preciso desse trabalho de vocês para compor uma nota de vocês, certo? E aí vocês vão me mandar tudo direitinho, tá bom? Hoje nós vamos dar início a mais um conteúdo do módulo. Estamos quase finalizando já o nosso módulo, né? Chegando agora no capítulo 7, tá? Saímos dessas 3 aulas aí, essa sequência de aulas sobre regência, e hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto diferente e legal de se aprender. Um assunto que está presente no nosso dia a dia, presente no cotidiano da gente, tá? Principalmente em diversas leituras. Quando você assiste a um jornal, de repente está lá passando uma pesquisa, esse conteúdo vai aparecer nessa pesquisa apresentada. E aí é bom que vocês conheçam, para que quando vocês verem esse tipo de coisa acontecendo no cotidiano, na sociedade, vocês lembrarem, olha, isso daqui foi o que eu estudei lá no 8º ano. Então, realmente é algo importante e necessário para que vocês estudem, tá? E consigam reconhecer esses fatores aí na sociedade. Aí aqui eu tenho para vocês um slide mostrando que nós vamos falar sobre gráficos, tá? Falar sobre o que é um gráfico, para que serve um gráfico, quais os tipos de gráficos. Lembram que na aula interativa que eu fiz com vocês, eu ensinei muita gente a como inserir um gráfico no trabalho. Eu mostrei que no Word a gente tem esse recurso, vocês lembram? Pois é, agora, de fato, gráfico é um conteúdo de vocês. Naquele dia eu trouxe algo a mais, né? Como forma de aprendizado mesmo, de conhecimento. Mas aí agora o módulo traz como assunto a ser estudado, tá? E isso é legal, porque, por exemplo, é algo que muitos já têm contato, que vocês já conhecem. Então vai ficar facinho de ver, vai ficar facinho de estudar, tá? E aí na prova isso também vai cair, vai ser fácil de ser percebido por cada um de vocês. Então, gráfico, explorando diferentes linguagens, professor G. Anderson. Aí o que é que a gente tem aqui? Eu tirei essa foto do módulo de vocês, tá bom? Fui escanear, mas ainda saiu a imagem perfeitamente. Mas vocês encontram isso a partir da página 72. É só acompanhar por lá, certo? Quando se fala em linguagem, a gente vê que ela passa por diferentes mudanças, né? Ao longo dos anos, ao longo dos tempos. E aí, dentro dessas mudanças, é muito claro e evidente a questão de recursos que são introduzidos nela, tá? Então, por exemplo, antigamente eu tinha um texto de uma forma, hoje esse texto já recebe outros recursos, sejam visuais, sejam sonoros, sejam audiovisuais, imagéticos, tá? E o gráfico, ele vai atuar justamente nessa questão da imagem. Eu tenho um texto que ele vai exibir dados, é o objetivo maior de um gráfico. Exibir dados e de que forma? De forma em texto corrido? Não. A gente vai ver um gráfico de forma que ele venha como uma imagem de fácil acesso para o leitor. O gráfico não tem por finalidade complicar a vida de ninguém. Ele, pelo contrário, ele quer demonstrar informação rapidamente. Porque na sociedade a gente vê que é muito comum
as pessoas não lerem, infelizmente, quando na verdade a gente tinha que ler muito, né? E não pouco, porque é pela leitura que a gente consegue alcançar inúmeras coisas, das quais você nem imagina, tá? Mas realmente é pela leitura. Eu viajo por ela, eu adquiro uma linguagem nova, eu aprendo coisas novas. Então a leitura é fantástica, tá? A gente vê que nesse texto o que é que ele fala? Que as tecnologias elas trouxeram, digamos assim, uma vastidão em detalhes para os textos, tanto para o mundo do texto escrito, quanto para a hora da leitura. Então, há auxílios que deixam esse texto mais dinâmico. E aí, cada vez mais, as pessoas começam a ler através de dados, tá? E esses dados, eles vêm muitas vezes apresentados em gráficos. Por sua vez, gráficos e imagens. Aí o texto fala que, por exemplo, as novas tecnologias trouxeram uma dinamicidade bastante grande à apresentação dos textos e à leitura. Cada vez mais, as pessoas se acostumam a ler dados representados em gráficos e em imagens, fotos, ilustrações, etc., que se completam em um único texto. Portanto, o visual cada vez mais ganha espaço pela rapidez com que as informações são lidas. Então, aqui a gente vê que nós temos aí uns jovens fazendo uma coleta seletiva de lixo. Ninguém está me dizendo isso, não, de forma escrita. Você está vendo isso aí de forma escrita? Não. Mas pela imagem você consegue ler rapidamente tudo isso que eu falei. Eu tenho 3 jovens em um parque, eu acredito que aí seja um parque municipal ou alguma área de lazer. E olha o que eles estão fazendo. Uma coleta seletiva, usando luvas. Eles têm uma mesma cor de camisa, talvez seja uma farda escolar, talvez seja de um projeto. Eles têm lá atrás um balde, né, com a cor certa dessa coleta, tá? Então, eu consigo ver tudo isso pela imagem. E assim como essa foto, os gráficos também têm a mesma função, completar um texto de maneira rápida, que as pessoas batam o olho, pá, e já percebam o que é que está ali. Só que, por exemplo, muita gente tem dificuldade para interpretar gráficos, quando na verdade não tinha que ter, tá? Porque não é um texto complexo, é um texto simples, é um texto de fácil comunicação, tá bom? Em matemática mesmo, vocês virão muitos gráficos. Se ainda não estão vendo, vai chegar um momento que vocês vão ver gráficos até dizer chega. Por exemplo, ele é necessário para demonstrar a função, para demonstrar a quantidade de juros, de rendimentos das empresas, tá? A matemática, ela usa muito esses gráficos como ferramenta mesmo para subsidiar esses estudos. A gente tem aqui uma visão geral sobre o que é um gráfico. Afinal, o que é um gráfico? É uma representação de dados, que foi o que eu falei lá anteriormente, lembram? Só que esses dados, eles virão como? Em forma de figuras geométricas, diagramas, desenhos, figuras ou imagens, de modo a fornecer ao leitor uma interpretação rápida e objetiva. Então, observe aí, que, por exemplo, lá no sinalzinho da bateria do seu celular, quando a sua bateria está acabando, aquilo pode ser um gráfico mostrando o percentual de carga que tem no seu celular. A gente vê um gráfico de barras quando a gente tem lá o sinal da operadora no celular também, né? Que ele vai crescendo, assim. E aí mostra, né? Quando tá lá o sinal perfeito, tá completo. Quando não, é como se fosse uma escadinha subindo, tá? O gráfico ele está presente em diversos momentos aí do nosso dia a dia. Então, ele serve principalmente para expor o quê? Dados obtidos através de pesquisa.
Lembra do texto de divulgação científica? Quando eles apresentam lá um percentual de alguma coisa, aquele percentual pode virar imagem. E essa imagem pode vir a ser um gráfico, tá bom? Aí a pesquisa é fundamental para a criação de um gráfico. Mas todo gráfico, a gente vê eles bonitinhos aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? A gente tem diversos tipos de gráfico, de pizza, de coluna, de tabela. Temos aqui gráficos de rosca, eu tenho gráfico de diagramas, de colunas. Então, tem diversos tipos de gráficos aqui nessa imagem. Mas aí, por exemplo, você só está vendo ele bonitinho aí, e de repente você acha que ele não precisa ter nada nele. Não é bem assim. Ele também apresenta algumas características, tá? Aí nós vamos ver agora quais elementos são mais importantes dentro do gráfico. Aí embaixo tem o endereço eletrônico, tá? Onde eu peguei esse material. O módulo de vocês, ele fala sobre a partir das páginas. Ele vai mostrando 74, 75, 76, 77. Vocês vão observar vários gráficos aí. Mas eu optei por esse material aqui para ficar mais fácil de vocês compreenderem, tá bom? Então, ó, elementos importantes dos gráficos. Embora as regras para as construções dos gráficos não sejam tão rigorosas como as de uma tabela, por exemplo, a preocupação com a exatidão na sua representação deve ser iminente. Alguns aspectos relevantes na construção de gráficos são. Então, aqui ele quer dizer que, por exemplo, há um certo rigor na construção de um gráfico, tá? Ele diz assim, que embora não seja tão rigoroso, é necessário ter uma certa cautela, porque senão vão fazer gráficos de todo jeito. E aí ele diz que um desses aspectos importantes para a construção de um gráfico é o título. O título vai dizer sobre o que aquele gráfico trata. É o quê? É uma pesquisa política, é uma pesquisa de voto, é uma pesquisa de, por exemplo, quantidade de crianças que nascem por dia no Brasil, é uma pesquisa que identifica a quantidade de carros, de acidentes que a gente tem, de que é essa pesquisa. Então, vai ter o título lá, tá? Aí vejam só qual é a finalidade do título. Ele tem a tarefa de resumir a ideia apresentada no gráfico, de modo informativo e atrativo. Esse pode parecer um mero detalhe, mas pode fazer toda a diferença no sentido construído pelo gráfico. Então, de repente, se você coloca um título nada a ver com o assunto, as pessoas nem vão se interessar por aquele gráfico, tá? E aí eu sempre costumo pensar que o título, ele é a identidade de qualquer texto. A gente não precisa de um RG para viajar, que é a nossa identidade. Então, o texto precisa de um título para que ele tenha também uma cara. Esse título vai dar cara ao texto, tá? E o gráfico é um texto. Professor, mas só tem número. Tudo que exerça comunicação e sentido para alguém é considerado um texto, tá bom? Gráficos são texto. Apesar de apresentar números, os números também representam textos, tá bom? E aí eu provo para vocês que português é gostoso demais da gente estudar e aprender. Porque tá em tudo, gente. Português está em tudo, tá bom? Aí vejam só. Fontes de informações. É necessário que durante a sua pesquisa, para que esse gráfico ele tenha uma credibilidade maior, você informe de onde você pegou aqueles dados, tá? Então, foi do IBGE, foi do Datafolha, foi do INE, foi do INPE, foi de que mesmo? Então, a gente precisa ter órgãos que tenham nomes fortes, que tenham um crédito grande entre as pessoas, para que essa pesquisa ela venha a ser acreditada pelas pessoas e esse gráfico ele tenha uma real aceitação. Então, ó,
Muitos tipos de gráficos, sobretudo os da área de estatística, apresentam as informações referentes à fonte de onde as informações foram retiradas. E aí é um principal aspecto, saber de onde você está pegando qualquer informação, tá? É necessário ter números, porque eles são essenciais para comparar e expor as informações geradas pelos gráficos. Os diferentes tipos de gráficos utilizam números para reforçar as referências do tema. E aí a gente já vê, né, que cada gráfico ele apresenta o número dentro dele, certo? Legendas. A legenda ela também é muito importante, porque é por ela que você sabe ali a quantidade de coisas que estão sendo demonstradas, o que é que foi pesquisado, a que grupo aquele percentual faz referência, tá bom? Então, vocês vão ver a legenda numa caixinha, a maioria das vezes, ou então embaixo do gráfico mesmo, tá? Em mapas, por exemplo, mapas vêm com legendas, gráficos também têm suas legendas. E aí eu trago para vocês os tipos. Esse é o primeiro tipo, o de coluna. Tem diversos tipos de gráficos, tá? Mas eu não vou mostrar todos para vocês. Eu vou mostrar alguns que eu achei interessante e que eu acho que vocês vão encontrar com mais frequência nas leituras de vocês. Gráfico de coluna. Juntamente aos gráficos em barra, são os mais utilizados. Indicam geralmente um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores e não dependem de proporções. Os dados são indicados na posição vertical, enquanto as divisões qualitativas apresentam-se na horizontal. Então, eu vou ter lá, né? Vertical, horizontal. E aí, esse tipo de gráfico, ele é muito, muito utilizado, certo, gente? Principalmente em pesquisas, tá? A gente tem aqui o título do gráfico, ó, como eu falei para vocês, países mais populosos do mundo. Bem chamativo o título, né? Ó, veio em negrito, veio com letra maiúscula. E aí embaixo a gente tem a legenda. Eu tenho os países aí, né, ó, que foram pesquisados, e nós temos aqui na vertical a posição de cada país. Uma escala de até 1.400, 1.400.000 pessoas, 1.400, perdão, pessoas, a gente tem ali, ó, vejam só, esses gráficos organizados em colunazinhas, tá certo? Então, em milhões de habitantes, tá? Ele vai corresponder. Vejam, a China, ela é o país mais populoso do mundo. Você consegue ver isso pelo gráfico. E qual é o menor país aí com uma população de pessoas? Eu tenho o Japão. Ao lado do Japão, a Rússia. Olha o Brasil. O Brasil ficaria nessa escala, ó. Em que posição ali? A gente teria, ó, tarará, 1, 2, 3, 4, 5. Estaríamos em quinto lugar aí de países mais populosos do mundo, tá? Claro que essa pesquisa, eu acho que ela não é atual, certo? Mas por esse gráfico, na época que ele foi feito, a gente consegue perceber, certo? Através dessas colunas, em que colocação cada país está em relação à quantidade de pessoas por milhões de habitantes aí. Um outro gráfico muito comum é o gráfico de pizza. Tá? Ele é muito usado quando eu quero pegar um todo e desse todo eu seccioná-lo. Eu pegar e fazer divisões desse todo, como se realmente fosse a fatia de uma pizza. Então, vamos lá, supomos que essa parte azul seja toda a água da terra, essa pizza inteira seja água da terra. E aí eu quero dizer que a terra ela tem um percentual X de água doce e um percentual X de água salgada. Todo mundo sabe que a maior parte é de água salgada. E aí seria esse azul clarinho, nessa parte maior da pizza. Esse roxinho poderia ser o percentual de água doce. Então, é algo a ser notado aí através dos gráficos de pizza, tá?
Outro tipo de gráfico muito comum, gráfico em barra. Ele é muito semelhante ao gráfico em colunas. Se você for observar, ele é um gráfico de colunas, só que invertido, né? Ó, veja só, as posições aí, ó, como é que elas vêm? Possuem basicamente a mesma função dos gráficos em colunas, com os dados na posição horizontal. Vejam, agora os dados, ó, estão assim e não mais assim. E informações e divisões na posição vertical, tá bom? Então eu tenho aí, ó, região norte, região nordeste, região norte, centro-oeste, sudeste, região sul, 0, 6, 10, 16, 20, 25, nós temos na posição vertical, enquanto que, ó, os dados estão na posição que horizontal. Aí observa que a fonte que foi retirada desse texto é do IBGE. E o IBGE é um instituto que tem um grande conhecimento aqui no nosso país e credibilidade pelas pessoas, tá bom? Então, o que é que esse gráfico representa? A taxa de mortalidade infantil por região em 2013. Veja aqui, ó, em 2013, nós tínhamos ali um percentual de quase 25%. A região Nordeste, veja, o Nordeste, em 2013, era a região onde as crianças mais morriam ao nascer, tá? Então, eu tinha aí essa mortalidade infantil maior no Nordeste. E são diversos fatores que eu posso chegar a isso. Enquanto que na região Sul, eu tenho um percentual de 10 crianças sendo mortas aí. A gente tem que estudar direitinho esse gráfico para ver se é por milhão de pessoas, a cada quantas crianças nascidas, quantas morrem. Então, tem que ver direitinho tudo isso, tá? Mas aqui a nossa missão só era analisar a importância do gráfico em barra. Ele é muito semelhante ao de coluna. Então, ele apresenta praticamente as mesmas características, tá? Outro gráfico muito comum, esse vocês veem bastante, principalmente nos jornais, são os gráficos de linhas. Eles costumam representar comparações em um determinado tempo. Por exemplo, eles vão pesquisar lá no mês de abril, principalmente no período eleitoral. Em semana passada, o percentual de tal candidato estava esse daqui. Agora, nesse mesmo dia dessa semana, esse percentual caiu. Veja, ó, do candidato A, ele cresceu, agora desceu, subiu de novo na pesquisa, desceu e subiu, tá? Então, eu tenho aqui uma variação nesse gráfico. E aí, veja, ó, os gráficos de linha são muito utilizados em aulas de geografia para fazer comparações do crescimento da população. Além disso, são ótimos para quê? Representar sequências de dados em uma escala de tempo dividida em períodos iguais, que foi o que eu acabei de dizer. É o que acontece nas pesquisas eleitorais. Aí nós temos um outro tipo de gráfico, gráfico de área, é semelhante ao gráfico em linhas, que foi esse que a gente viu, diferenciando-se apenas pelo quê? Evidenciar uma noção de proporção sobre o todo. Então, aqui a gente vai ter uma noção maior do todo, né? Também usado para apontar a relação dos diferentes dados entre si. Note que aqui a gente tem talvez o todo aqui, né? O todo seria isso. E aí, nesse todo, o que é que a gente consegue ver? Veja, em laranja, a legenda está dizendo que é a taxa de mortalidade. Em azul, a taxa de natalidade. Aí aqui nós temos o título. Exemplo das taxas de mortalidade e natalidade em um caso de transição demográfica. Tá bom? Então, eu tenho os períodos aqui embaixo, onde isso acontece, a quantidade de crianças que morrem em cada período e tal, ou que nascem em cada período.
tá bom? Por fim, a gente tem o gráfico de tabela, isso também é muito utilizado, tá? Aí eu trouxe um textinho maior porque eu achei interessante. Vou fazer essa leitura para vocês. A assimilação das informações geradas pelos dados de experimentos é mais fácil quando as mesmas estão dispostas em tabelas. Uma tabela é um arranjo sistemático de dados numéricos, dispostos em colunas e linhas para fins de comparação. Então, quando eu quero comparar dados de forma mais precisa, talvez, eu posso usar a tabela como um exemplo, tá? A apresentação em forma de tabela deve expor os dados de modo fácil, permitindo uma leitura muito mais rápida. E aí ela pode ter os seguintes elementos. O título, como nós já vimos, ela não vai ser diferente de outros gráficos. Essa parte em azul, ó, pode ser... O título ele pode vir logo acima e aqui ele fazer referência a alguns fatores que você esteja analisando. Aí nós vamos ter o corpo. O corpo seria justamente essa questão de linhas e de colunas. Então, colunas, linhas, tá? E por último, a fonte. De onde eu tirei esses dados? Em que eu me baseio aí? Tá bom? São coisas a serem observadas por vocês aí, quando vocês estiverem analisando os mais diferentes tipos de gráficos, tá bom, gente? Então, deixo para vocês essa aula de análise de gráficos. A gente vai estar fazendo algumas atividades aí no módulo, tá? Lembrando que a nível de língua portuguesa, a gente não vai cobrar interpretação de gráficos fazendo conta, como em matemática, não. A gente só vai ver que o gráfico é um elemento preciso dentro dos textos, tá? Que ele serve para complementar uma informação que o texto trouxe. O texto vai falar de X, o gráfico vai representar esse X de forma imagética, para que os meus olhos captem melhor essa ideia. Certo, pessoal? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Cheiro no coração e tchau, tchau.